paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e pela misericórdia de Deus estamos aqui no canal Boas Notícias, começando mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical, lição de adultos. Hoje estamos já com a lição de número 12, o papel da pregação no culto. O papel da pregação no culto. Se nós dermos uma olhadinha direito aqui no trimestre, o tema do trimestre, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, todos os temas das lições, os assuntos foram colocados em pauta a palavra igreja, a origem da igreja, a imagem bíblica da igreja, tudo igreja, tudo igreja, tudo igreja, tá? A missão da igreja, o ministério da igreja, a disciplina na igreja, então devia ser o papel da pregação na igreja. Mas tudo bem, o papel da pregação no culto, a gente entende que isso faz parte do contexto igreja. Bom, a nossa lição de hoje, o texto áureo nos diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, 2 Timóteo 4:2. A verdade prática diz: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Graças a Deus por isso. A nossa leitura bíblica em classe, a leitura base desta lição, está exatamente na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5, e diz-nos assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Graças a Deus. Bem, a pregação da palavra de Deus traz edificação ao corpo de Cristo, bem como atua na formação de valores do povo de Deus, certo? A palavra-chave desta lição é exatamente a palavra pregação. Pregação. Diz-nos assim a nossa introdução. Nessa lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. O papel da pregação no culto é exatamente levar um alimento saudável, um alimento sólido, um alimento eficaz para o rebanho do Senhor que estará ali no culto, certo? A nossa lição, o primeiro tópico, fala-nos sobre o ministério da palavra e seu propósito, e como primeiro propósito aqui, a pregação tem que ser uma proclamação, certo? Bem, o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de revelar Deus às pessoas, Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas, e esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, que é trazer o conhecimento de Deus. A pregação tem que trazer Deus como ênfase, não tem como ser diferente, certo? Devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. É o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. A pregação também é um momento de trazer instrução, trazer ensino, trazer aconselhamento, certo?
tem que ter um conteúdo educativo na pregação. Não pode ser simplesmente palavras soltas e frases desconexas. Tem que ter começo, meio e fim a pregação. Não tem aquele negócio de alguns, como alguns que se dizem pregadores fazem, que lê o texto, sai do texto, não volta nunca mais para o texto e não sabe como terminar a pregação, termina encontrando um pretexto para terminar de qualquer jeito a pregação, tá? Bota alguém para cantar e no meio da cantoria diz para o pastor, pastor, agora você já assumiu que eu já terminei e não faz conclusão e nem nada, mesmo porque não teve uma continuidade. Foram 4, 5 temas dentro da mesma mensagem, não fechou nenhum, não concluiu nenhum e vira um furdunço na cabeça de quem está ouvindo, certo? Então, a pregação tem que ser feita com responsabilidade. Lembre-se que ao preparar uma comida, a receita tem que a mistura dos ingredientes para no final dar um prato gostoso, saboroso. A pregação também deve ser assim, deve ser bem elaborada, preparada, para não virar uma bagunça de ingredientes que vai dar algo difícil de deglutir, de ingerir, certo? Muito bem. O nosso segundo tópico fala o ministério da palavra e sua importância. Por que é importante esse ministério da pregação? Primeiro, porque através dele acontece a edificação da igreja. Através da pregação também se traz a formação de valores morais e espirituais no meio do povo de Deus. E também a pregação serve como um antídoto e até mesmo como uma arma de combate diante de uma cultura sem Deus, sem temor a Deus, sem reverência a Deus. A verdadeira pregação traz um preparo, traz uma defesa, traz um alerta e um cuidado com o povo de Deus diante de uma sociedade corrompida que faz de tudo para viver como se Deus não existisse. Então, aqui no primeiro subtópico, a edificação da igreja, a palavra tem a importante função de edificar a igreja. Edificar significa solidificar, fazer uma construção bem firme, uma construção que aguente as intempéries, as tempestades e tudo mais. Quando se fala que a palavra, a pregação é para edificar a igreja, é exatamente isso. Trazer um ensino tão eficaz que quem ouve fica fortalecido, fica protegido contra os ataques das heresias e também do secularismo, que é muito forte, tá? Muito bem. E na formação de valores, a pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. Saber que ser cristão não é algo que se diz, não, ser cristão está fora de moda. E quando foi que teve na moda? Ser cristão não é para ser na moda, não é para agradar o povo. Ser cristão é para viver uma vida procurando se parecer com Cristo, imitar Cristo, fazer como Cristo. É isso aí. Então, a pregação é para trazer uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Não é um cristianismo aquém da Bíblia, ou além da Bíblia, ou extra-Bíblia, não. É um cristianismo embasado na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Que não adianta somente ser chamado de cristão. Tem que ter vida que realmente respalde que a pessoa é cristã. Nesse caso, a formação de valores também se dá pela pregação de uma verdadeira e autêntica palavra bíblica e cristã, certo? Também a pregação é para resistir diante de uma cultura sem Deus, principalmente a tal de cultura woke que está existindo hoje por aí, certo? No nosso terceiro tópico, falamos sobre o ministério da palavra e sua fundamentação. E diz aqui como é que deve ser, tem pelo menos aqui duas formas em que deve ser a pregação, certo? Mas eu procurei colocar algumas mais. Por exemplo, a pregação tem que ser cristocêntrica. Jesus Cristo é o centro. Tudo converge para Ele, tá? Para a glória dele, o domínio é dele, o poder é dele,
a igreja é dele, a pregação tem que ser voltada para ele, anunciar Cristo. Tá? Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, por isso ele também deve ser o tema central do pregador. E só vai falar bem de Jesus quem tem comunhão com Jesus, quem anda com Jesus, quem obedece a Jesus, quem serve a Jesus. Falar sobre Cristo qualquer historiador fala, mas falar de uma vida com Cristo só aquele que já nasceu de novo. E aí esse faz uma pregação verdadeiramente cristocêntrica. Segundo, a pregação tem que ser bíblica. Quando estiver pregando, o pregador tem que citar a Bíblia. Às vezes a pessoa lê um versículo ali só para disfarçar, para começar a mensagem, aí vai citar tudo que é filósofo, tudo que é teóricos da Bíblia e teólogos de nome e de renome da Alemanha e sei lá de onde e tudo mais. Isso não alimenta o povo. Isso pode até ser importante lá no momento que você está fazendo um discurso, numa plateia de universitários, de um curso de teologia e tudo mais, mas na igreja, na congregação, a mensagem tem que ser: cite a Bíblia, não outros livros ou pensadores. E para citar a Bíblia, o pregador precisa conhecer a Bíblia, certo? Para não citar também texto fora de contexto, texto que não tem nada a ver com aquilo que está pregando, com o tema que está pregando, certo? Além de cristocêntrica e bíblica, a pregação tem que ser evangelística. Tem sempre que trazer a baila, a salvação, a conscientização de que o pecador está perdido, sem Deus, e ele precisa ser conscientizado disso. Se no momento que estiver pregando só no meio de pessoas que já são convertidas, tudo bem, mas se não, precisamos sempre saber que a pregação tem que ser evangelística, sempre trazer um apelo à salvação, certo? Em quarto lugar, a pregação tem que ser um reflexo da vida do pregador. Um reflexo da vida do pregador, por quê? Porque as pessoas observam mais a vida do pregador do que as palavras do pregador. Tá entendendo? As pessoas observam mais o pregador do que a pregação dele. Se a pessoa está falando sobre santidade, pregando domingo na igreja sobre santidade, ver tal, e ser separado do mundo e viver na contramão do mundo, aí durante a semana, quem conhece no trabalho, na faculdade, em outro lugar, vai ficar observando se realmente o que ele prega tem a ver com aquilo que ele vive, ou se o que ele vive tem a ver com aquilo que ele prega. Por isso, uma pregação autêntica, uma pregação que deve ser pregada no culto, na igreja, tem que ser pregada por pessoas que realmente a sua vida não vá, digamos assim, ser aquilo que desfaça a sua pregação. A pessoa está pregando uma mensagem bonita, bem feita e tudo mais, mas quem conhece a vida da pessoa não recebe a mensagem, se vê que tudo aquilo de bom que ele está pregando não é nada do que ele vive, certo? Então a gente prega mais com a vida do que com as palavras. Então a pregação deve ser um reflexo da vida do pregador. E quinto, a pregação tem que ser conduzida pelo Espírito Santo. Mais do que ler a Bíblia, fazer um bom esboço e tudo mais, e até mesmo escolher um tema, nada disso vai adiantar se essa pregação não for conduzida pelo Espírito Santo. Pois aí ele sabe as verdadeiras necessidades dos ouvintes. Ele sabe da situação de cada irmão e irmã que chegou no culto, ou mesmo do visitante, da pessoa que não é crente, mas foi lá e quem sabe, à procura de uma palavra. A pessoa foi visitar a convite ou mesmo espontaneamente e chega lá, recebe uma mensagem direcionada e conduzida pelo Espírito Santo, que vai realmente ao encontro da necessidade dele. A coisa é diferente. Tudo é diferente, tá? E para isso a gente precisa lembrar de 3 coisinhas. Primeiro, o pregador não é artista. Segundo, o púlpito não é um palco. E terceiro, o rebanho não é plateia, tá? O pregador não é um artista, o púlpito não é um palco e o rebanho que está lá, a membresia, os ouvintes que foram ao culto, não é uma plateia. Precisamos colocar isso em mente, porque hoje em dia estão acontecendo mais cultos shows do que
culto propriamente dito. E aí, pregadores têm toda uma performance que mexe com as emoções da pessoa e faz curso PNL, programação neurolinguística, tudo bem, faça, não sou contra fazer, mas não vai querer simplesmente usar digamos assim, vou usar essa expressão, das artimanhas que aprendeu no PNL para mexer com as emoções do povo e tocar lá naquela parte do cérebro da pessoa que vai fazer ele chorar no culto, se emocionar e tudo mais, e aí? E depois que passar a emoção do culto, o que ele vai carregar para o resto da semana daquela mensagem? Foi alimentado realmente? Ou simplesmente foi apenas teve as suas emoções futucadas, cutucadas, remexidas e não passou de mais do que isso, certo? Bom, no nosso dia a dia, quem prega e quem sempre está no culto já deve ter percebido que as mensagens ou os sermões são praticamente de 3 tipos. Os 3 tipos de sermões, que é o sermão textual, sermão temático e sermão expositivo. Textual, temático e expositivo. O sermão textual é aquele que o pregador lê o texto e prega dentro daquele texto. Digamos que ele lê ali uns 3 versículos, faz do primeiro versículo o primeiro tópico, do segundo versículo o segundo tópico, do terceiro o terceiro tópico, ou mesmo um versículo só. Agora, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem os 3, a fé, a esperança e o amor, e o maior desses é o amor. E ele pode fazer uma pregação dentro desse texto e ficar nesse texto e usar essas 3 partes como tópicos, a fé que permanece, a esperança que permanece, e terceiro tópico, o amor que permanece. E aí vai destrinchando cada um sem sair do texto, certo? Ou então ele pode pegar o capítulo 13, do versículo 1 até o 13 e trabalhar, por exemplo, sobre o amor, o maior de todos os dons, e fica nesse texto aí todinho, sem ir para outros versículos. Essa é uma mensagem textual. A segunda mensagem é a mensagem temática, muito usada em época de festa, de congressos, de conferências, porque se escolhe um tema, e quando se escolhe um tema, a ideia é trabalhar aquele tema. No sermão temático, a pessoa pode usar referências bíblicas, praticamente aí da Bíblia toda, se for o caso, desde que não fuja do tema. Se o tema da mensagem, se o tema do congresso é sobre, por exemplo, é sobre missões, e aí a pessoa escolhe um tema, missões até os confins da terra. Não pode sair desse tema. Tem que pregar texto do livro de Atos, de evangelização, até mesmo lá da primeira palavra missionária, quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e vai indo em toda a Bíblia procurando textos que falam sobre esse tema. Então, isso é um sermão temático. O terceiro tipo é um sermão expositivo, exige mais do pregador, mais tempo de estudo, uma cultura geral e conhecimento geral mais ampla, porque o sermão expositivo ele pode pegar ali uns 3, 4, 5 ou até mesmo 10 versículos e trabalha tudo aquilo dentro do contexto histórico e cultural da época, faz a hermenêutica e pega a exegese para fazer a aplicação para hoje, como é que se era a cultura daquele tempo, a cultura de hoje é diferente, 2000 anos depois, porém o cerne da mensagem daquele tempo deverá ser a mesma para hoje. E esse sermão expositivo precisa realmente de um pouquinho mais de habilidade do pregador, porque ele é muito, vamos dizer assim, exigido do pregador, para que essa pregação expositiva também não seja enfadonha, com excesso de informações, certo? E é por isso que precisa ser conduzida pelo Espírito Santo qualquer uma dessas mensagens, tá certo? Muito bem, faltou aqui um pouquinho da nossa energia, mas já voltou a energia, então a gente prossegue. Algumas dicasinhas muito importantes, que nós não podemos deixar de falar.
Irmão, você que prega, você que quer pregar, você que vai começar, está pretendendo, observe algumas dicas, como por exemplo, observe outros pregadores, observe como eles pregam, mas não para imitá-los. Você tem seu jeito de ser, cada um tem a sua particularidade. Então observe outros pregadores, a forma deles, o jeito que eles se preparam e tudo mais, para você se inspirar, não para imitar, tá? Seja original. O que mais? Faça um feedback depois que você pregar, faça uma autoavaliação, certo? Eu tenho o costume de gravar minhas mensagens para depois eu ouvir, eu ouço uma, duas, aí eu fico, rapaz, eu não devia ter dito essa frase, eu não devia, isso aqui eu podia pular, ou eu podia ter acrescentado. Então eu gosto de gravar as mensagens que prego na igreja onde sou pastor, para depois eu mesmo ficar me ouvindo e fazer a minha autoavaliação, certo? Outra coisa, se a pregação tem que ser bíblica, você vai precisar ler a Bíblia toda. Você não precisa pregar a Bíblia toda, de citar a Bíblia toda numa única mensagem. Mas você precisa ler a Bíblia toda. Ela é o instrumento do pregador. E que pregador é esse que prega a Bíblia e nunca leu a Bíblia toda? Está com 5, 6 anos pregando e nunca leu a Bíblia toda. Precisa dar exemplo. Leia a Bíblia toda. Outra coisa, ensaie a pregação. Ensaiar, mas pode. Poxa, o vocal vai cantar um hino e ensaia 10 vezes, 20 vezes. Coral também alguém vai fazer uma peça teatral, ensaia não sei quantas vezes. Vai apresentar uma poesia, ensaia. Por que não ensaia a pregação? Disse um certo pregador, parece-me que foi Spurgeon, que uma pregação só fica boa depois de pregada 15 vezes. 15 vezes. Aí você pode dizer, mas como eu vou pregar minha pregação 15 vezes? Só se for itinerante, que eu prego aqui, prego acolá, prego não é disso que se trata. Você pode pregar 14 vezes no seu quarto, aí você prega a 15ª lá no culto, tá? Ele disse, fica boa depois de 15 vezes, porque você se familiariza com o esboço, certo? Não quer dizer que você tem que pregar a mesma pregação em lugares diferentes, não. Você pode pregar 14 vezes na sua sala, no seu quintal, na sua chácara, no alpendre, onde você quiser, lá no meio da mata. A 15ª você prega no templo, prega no culto. Não tem problema, certo? Ainda, aprenda a fazer seu próprio esboço. Quando você está fazendo esboço, está vindo ideia, você risca, você apaga, você faz de novo e tudo e tal, e tal, e tal. A mente da gente é tendente a esquecer. Não confie só, não, eu já li aqui tantas vezes, já imaginei aqui na mente. E depois na hora a gente esquece. O esboço não é para você estar com a cara no esboço, mas é para você não perder o rumo. Igual uma revista de escola dominical, é um esboço, certo? Que outro alguém fez e você dá aula em cima desse esboço. Então, aprenda a fazer o seu próprio esboço. A outra coisa, vai pregar 30 minutos? Prepare aí um esboço, prepare uma mensagem para 60 minutos. Prepare para 60 minutos para pregar 20, às vezes até 5. Você prepara para pregar 1 hora e na hora acabou sem 5 minutos. Por isso, prepare uma mensagem grande, principalmente se você vai pregar a primeira vez, para ver se dá de pregar ao menos 15 ou 20 minutos. Não confie em preparar uma mensagem de 5 minutos, na hora você vai esticar 60 minutos falando o que não tem nada a ver, brigando com o povo, língua de ferro, queixo de aço, não sei o que, receba aí, pega a tua chave e vai inventando mil e uma coisa para dar 60 minutos e na hora quando pega a mensagem toda não deu 15. Então é melhor você preparar 60 minutos e não pregar 60, pregar 15 ou 20 ou 30, do que ficar ali com 15 minutos de preparo e querer pregar 1 hora enchendo linguiça. Não façamos isso, tá? Fica enfadonho demais. E não é correto brincar com o tempo do povo. E ainda esteja atualizado com os acontecimentos que estão acontecendo aí no mundo, na sua cidade. Fique ligado. O pregador tem que ser observador. Viajou, observe tudo. Ah, eu nunca fui em São Paulo. Na primeira viagem que faz para São Paulo, vai dormir na viagem toda. Deixa para dormir de noite. Durante o dia, observe em cada lugar que para, o jeito do povo, tal, quem entra no ônibus, quem desce, e você vai aprendendo muita coisa. Tudo que a gente vê um dia pode ser usado em uma mensagem. Tudo que a gente faz, desce do ônibus, conversa com alguém, vê o jeito de sotaque do pessoal, o que está vendendo, como é que ele chama naquele lugar. Tudo o pregador pode usar na sua pregação como exemplo em um determinado momento. Então, esteja atualizado com jornais, com boas fontes do que está acontecendo pelo mundo. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. E quando você vê um acontecimento aí, você lembra lá um texto bíblico que já fala sobre aquilo e você pode usar isso em uma mensagem, certo?
Então, o papel da pregação no culto é edificar a igreja, anunciar Jesus, preparar os crentes, trazer o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe com excelentes pregadores, que Deus abençoe a sua igreja com homens e mulheres de Deus dedicados ao ensino e à pregação cristocêntrica da palavra de Deus. Obrigado, você que chegou até aqui, curta, compartilhe, comenta. E você que não é inscrito aqui no canal Boa Notícia, nos ajuda a alavancar esse canal, se inscrevendo, divulgando, passando adiante para mais pessoas. E de já eu te agradeço e que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com Deus.